Aleluia. Boa noite a todos. A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja no seu coração, naquele que nos ouve, naqueles que estão nos vendo. Que Deus possa te abençoar, que essa paz que excede a todo entendimento possa te dando um equilíbrio para você tomar as decisões e você viver bem nessa terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, se eu fosse dar um título para ela, eu chamaria essa palavra de quando é um milagre à beira do caminho. Aleluia. O milagre à beira do caminho. Eu gostaria de ler um texto que fica em Marcos capítulo 10. Aqui conta a história de um cego chamado Bartimeu. E o que acontece? Jesus se encontrava na Pérea, pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que ele atravessa. A Pérea significa o outro lado. O outro lado significa do outro lado do Jordão. E Jesus e seus discípulos, eles atravessam o Rio Jordão. Por que eles atravessam o Rio Jordão? Jesus estava indo no sentido a Jerusalém. Porque Jesus já estava chegando no final do seu ministério. Praticamente Jesus tinha mais uma semana. E aí Jesus ele atravessou o Rio Jordão com os seus discípulos, com a multidão. E aí no caminho para ir para Jerusalém encontrava o que? Jericó. Existia uma cidade chamada Jericó. E aí você pergunta para mim, aqueles estudiosos perguntam: mas Jericó não foi destruída na época de Josué? Vou falar: sim, Jericó foi destruída, só que ela foi reconstruída por Herodes o Grande e seu filho Arquelau. Herodes constrói a cidade de novo porque ele queria ter uma cidade como se fosse uma cidade de inverno. O que é isso? Para ele passar tempo ali nela, de descanso, de refrigério. Ele constrói Jericó. E Jesus agora, ele estava indo sentido a Jerusalém. E existia uma grande multidão também com ele. Por quê? Porque já estava para começar uma das grandes festas do povo judeu, que o povo judeu comemora até hoje, chamado Páscoa. E Jesus, ele passa por dentro de Jericó. E aí ele encontra quem? Um cego. Vamos ler lá a partir do versículo 46. Enquanto a nação de Israel estava cego para a presença do Messias, o que acontece? Um cego judeu tinha uma visão real de quem era Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 46: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmola. Deixa eu te falar um pouco aqui. Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, a palavra Timeu, ela significa o quê? Muito estimado, muito admirado. Quando eu estava meditando nessa palavra e vi no meu coração, esse cego, ele era muito estimado, ele era muito amado. Me veio, eu não sei se vocês, quando eram pequenos, pegar aquela foto sua lá, aquele bolo, aquela mesa, com bolo, as pessoas te abraçando, dando um beijo na sua bochecha, te abraçando. Você era muito estimada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus tios, não é isso? Muito estimado ali na mesa, todo mundo queria te apertar, todo mundo queria pegar você no colo. Tem muita gente que tem várias fotos, e talvez hoje você arrancaram a tua visão. E aí agora
você, ao invés de ser admirado, você se torna o quê? Uma pessoa necessitada. Você que era estimado, agora você está o quê? Isolado. Você que me escuta nessa noite, você se sente assim, à beira do caminho. Você era uma pessoa estimada, agora você se sente o quê? Desprezada e reduzida à mendicância, uma vida que você está à margem. Por quê? Porque talvez você tomou caminhos errados, ou então tiraram de você sonhos, arrancaram de você, tiraram projetos da sua mão, os intempéries da vida, os acontecimentos, às vezes a morte, o falecimento de um ente querido que estava ali, que te estimava muito, e aí fez você parar, fez você ficar paralisado, fez você ficar condicionado ao quê? A um desespero, a uma solidão, a um isolamento, a uma tristeza. Então, voltando aqui para o texto, Timeu significa isso. Ele era uma pessoa muito estimada. E aí, o que acontece? Agora ele está, Agora ele é um cego, desprezado, e ele está assentado junto do caminho, à beira do caminho, no seu lugar habitual, no seu lugar rotineiro. Acordava de manhã, pegava o quê? A sua capa, ia lá para a beira do caminho e sentava lá e pedia esmola, dia após dia. De repente você vive nessa situação, dia após dia, e você não consegue ver solução para essa situação, porque foi arrancado de você algo, porque foi tirado da sua vida, e agora isso se torna habitual na tua vida. Você acorda com esse problema, você dorme com essa situação, você não consegue ficar livre, mas você se encontra o quê? À beira desse caminho. E aí a Bíblia vai dar sequência aqui nesse texto, né? Bartimeu, ele se encontra ali à beira do caminho, e ele diz no versículo 47 que assim que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começa a quê? A gritar. Ou outras traduções dizem que ele começa a clamar. E ele diz, ele grita, ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha aqui para mim. Ele ouvindo que Jesus estava passando ali, ele conhece o ouvir falar, e de repente eu não sei, alguém já tinha falado alguma coisa, ele começa a perceber, ele começa a ouvir a voz de Deus do que na multidão. Querido, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no meio da multidão, no meio dos ventos. Talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, e eu quero te dizer para você que essa é a voz de Deus. Deus está falando para você nesta hora: eu cuido de você, eu tenho cuidado da sua vida. Muitas das vezes a gente não ouve, não consegue ouvir e ter discernimento da voz de Deus nos muitos problemas que vivemos. E aqui Bartimeu, ele começa, ele ouve, ele entende: opa, Jesus, é Jesus mesmo. Imagina uma multidão, às vezes a gente não consegue assim decifrar, né? Saber assim a quantidade de pessoas passando ali, e ali no meio ele ouve, no meio daquela multidão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus na multidão. Precisamos ter condições de discernir o que Deus está falando no meio das situações difíceis, porque Deus, ele fala: eis que estou à porta e bato. Deus, ele está batendo agora na porta do teu coração. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, Deus está batendo na porta do teu coração, e a palavra de Deus fala que não endureça o vosso coração. Abre o seu coração para Ele.
Enxergar com os olhos não garante que alguém enxergue com o coração. Muitas das vezes as pessoas têm uma visão boa, uma visão normal, mas ela não consegue enxergar Jesus. Deixa eu te falar, não adianta você olhar para as coisas naturais, que você não vai conseguir entender Deus pelas coisas naturais. Você precisa enxergar Jesus nesse momento com os olhos espirituais. E nesse momento o cego ele consegue compreender com o seu coração, com o entendimento que ele tinha a respeito de Jesus, não com os olhos. Muitos ali estavam seguindo ali, tinham uma visão normal, mas não conseguia enxergá-lo. Muitas das vezes nós temos uma visão errada do Mestre, uma visão errada de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que a gente confunde a visão do Mestre. Então, nesse momento, ele ouvindo falar, ele começa a clamar, ele começa a atrair a atenção de Deus. Deixa eu te falar aqui outra coisa. O clamor, querido, o teu clamor vai trazer a atenção de Deus para você. Deixa eu te falar, o reino de Deus é tomado por esforço. Você não pode chegar e falar, ei Jesus, e parar, não. Você tem que continuar. Você tem que continuar a gritar. Você tem que continuar clamando. Você precisa, porque você vai atrair a atenção de Deus. Você vai parar o céu vai se inclinar para você, querido. Porque Deus, ele é compassivo. Deus, ele tem compaixão. Você precisa suplicar em alta voz. Você precisa colocar o teu coração, pedir com fervor, com sentimento, com choro, com lágrimas, que Ele vai se inclinar para você e vai ouvir você. Com certeza, Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir a súplica, a tua súplica. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai. Fala para Ele, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou, olha, foi arrancado na minha vida muitas coisas. Hoje estou à margem. Hoje estou isolado. Muito tempo já vivendo essa situação. Olha para mim, Senhor. Olha. Amém? E aí, ele começa a clamar, não é isso? Ele começa, Bartimeu, ele começa a gritar e chamar Jesus, filho de Davi. E aí o que acontece aqui no versículo 48? Muitos o advertiam, muitos mandavam ele que calar a boca. Rapaz, cala a tua boca. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Mas contudo, o que ele fazia? Ele parava? Não. Ele não parava, ele continuava a gritar ainda mais alto, ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, quando começa a clamar, vai aparecer o que? Os bloqueios, vai começar a aparecer o que? As barreiras, os obstáculos. Porque existe um mundo espiritual da maldade, que não quer ver você se aproximar de Deus. E aí, o que acontece? Essa resistência, durante o clamor, ela cai, ela desmorona, ela vai por terra, ela cai por terra. Então, você tem que continuar, você tem que continuar a clamar, você tem que continuar a resistir até o final. Persistência, persistir, nos faz avançar, querido. Você não pode parar, você não pode. E aí tem muitos que repreendiam ele, muitos mandavam ele calar, muitos chegavam e olha, você não tem mais jeito para você. Você fez isso, você fez aquilo outro. Olha de onde você veio. Olha a tua família, olha de onde você veio. Vem várias vozes, mas você não pode parar. Você tem que chegar e colocar dentro da tua mente: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso.
Ele é poderoso, querido. Escuta o que eu estou te falando, para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Ele pode fazer, porque Ele é um Pai. Ele está atento ao teu clamor. Não importa os obstáculos, as resistências, as circunstâncias, mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava, ele falava, ele persistia e dizia o seguinte: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar, a última palavra de Deus. A última palavra, você tem que clamar, Deus vai se inclinar para você. Não é a multidão que vai falar, as resistências espirituais, as palavras contrárias que vai te fazer calar, mas quando você supera isso tudo, quem está no comando é Deus. Amém? E aí, muitos advertiam, passa lá para 49. E o que acontece? Quando a gente clama mais alto, foi então que Jesus, ele fez o que? Ele parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. E aí as coisas já mudam, né, de figura. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. A resposta do Senhor muda a atitude. A resposta do Senhor muda a atitude. O que ele faz? Ele, nessa hora, toda a resistência, ela recua, para que você venha ao encontro dele. Nesse momento aqui, a resposta, ela é imediata ao chamado do Mestre. Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele tem todo o governo em suas mãos. Não vai ser uma resistência que vai fazer você ficar frustrado com Deus, prostrado, dizendo que Deus não me ama e Deus não me quer. Pelo contrário, Deus, ele faz. Jesus, ele responde. Não, olha só, Jesus, ele não respondeu ao entendimento que Bartimeu tinha, mas ele sabe por que ele respondeu a Bartimeu? Pela fé fervorosa que ele tinha. Aleluia. Pela fé, a fé que fez superar toda a multidão, toda a situação contrária. Não foi por causa do entendimento. Jesus, ele não parou por causa do entendimento que Bartimeu tinha a respeito de Jesus, não. Não foi simplesmente isso, não. Ele tinha, não foi porque Bartimeu tinha o senhorio de Jesus, mas é a ousadia de sua fé. Você precisa ter a fé ousada para ultrapassar as barreiras. Confia no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. E o mais ele vai fazer na sua vida. E aí, né, chamaram o cego e dizem: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. Nesse momento parece que vem assim: calma, Bartimeu, está tudo bem agora. Deixa eu te falar, quando você clama e Deus te chama, olha só, está tudo bem agora. Por quê? Porque Deus, ele vai intervir na tua vida. Deus, ele vai mudar a situação. Então ele chega, tem bom ânimo, está tudo bem, levanta-te que ele te chama. E aí no versículo 50 ele diz o seguinte: jogando a sua capa para o lado, ele faz o que? Ele dá um salto. Ele colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Aquilo que era a capa, querido, a capa significava o quê? O seu sustento. A capa significava o quê? As perdas dos sonhos, todas as frustrações, culpa, tudo estava tudo ali, aglomerado naquela
vergonha, o isolamento, a solidão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando o mestre te chama, quando Deus te chama, você tem que deixar todas essas mazelas de lado. Você precisa desfazer dessa capa. Você precisa desfazer dessa capa. Talvez Bartimeu tenha ganho, porque a Bíblia fala que, a gente vai ver depois aqui, que Bartimeu ele não nasceu cego. Amém? Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui. Bartimeu ficou cego devido às circunstâncias. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que o pai de Bartimeu, Timeu, ele foi um revolucionário que lutou contra o Império Romano. E aí ele foi pego, preso e morto. E aí o Império Romano ele fazia o seguinte: todos esses revolucionários que tinham um filho homem, eles pegavam, colocavam na praça e arrancavam os seus olhos ali, depois davam uma capa para ele mendigar. Não sei se isso é verdade ou não, mas só sei que a Bíblia fala que ele ficou cego. E outra coisa que para os judeus naquela época, para as pessoas naquela época, quem tinha uma enfermidade, quem era cego, é porque tinha sido amaldiçoado por Deus, estava sob o juízo de Deus. É por isso que ele, quando ele clama, filho de Davi, ele pede cura? Não, ele pede misericórdia. Ele pede: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos saber o que nós pedimos. Às vezes a gente não pede. Às vezes a gente não pede as coisas certas. A gente não sabe pedir. E aí, lançando a sua capa, seu sustento, perda dos sonhos, tudo ali, ele levanta-se. Ele vai e dá um salto. Isso fala, sabe de quê? De posicionamento. Querido, para Deus trazer a cura, para Deus trazer restauração na sua vida, ouça o que eu estou te falando, você tem que se posicionar. Não adianta você ver, você gostar de Jesus, você gostar da palavra, mas você precisa se posicionar, se decidir e ir até o encontro dele. Você precisa ir até o encontro dele. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem se posicionar, não querem largar a capa, não querem largar as suas mazelas, não querem. Aí eu quero dizer para você que tu não vai encontrar a tua bênção, você não vai conseguir ter os teus sonhos de volta, porque você precisa se decidir. Você quer ou não quer se decidir, viver com Ele? Atitude, decisão, posicionamento. Você precisa. E aí ele vai, lança a sua capa para o lado e de um salto ele se colocou-se em pé e foi ao encontro. A palavra de Deus fala: vinde a mim. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Você é que nos ouve, você precisa ir ao encontro do Senhor, do encontro de Deus, e lançar fora toda a sua incapacidade, todas as suas mazelas, todo o seu isolamento, toda a sua culpa. Amém? Amém. Deixar a capa. Você precisa se renunciar, querido. Renunciar a você mesmo e ir até o Senhor. Amém? E aí, no 51, ele vai agora nesse momento até Jesus. Agora não tem mais obstáculo nenhum, irmãos. Não tem mais multidão, não tem mais nada. Ele se posicionou, ele jogou a capa e agora ele vai. Está vendo como é um processo? Deus, ele cumpre algo assim que existem etapas na nossa vida que a gente precisa entender e fazer. E agora o que acontece? Indagou-lhe Jesus falou com ele. Olha só o que Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Deixa eu te perguntar, você que nos ouve, o que você quer que Jesus faça na tua vida? Jesus está te perguntando agora. Está perguntando para você o que ele quer que você faça, que ele faça na sua vida. O que queres que te faça? Assim diz o Senhor. E aí o cego, ele fala, rogou-lhe o cego, Raboni. Deixa eu te falar, Raboni significa mestre.
Ninguém chama alguém de mestre se não for discípulo ou quer se tornar discípulo. Amém? Você entendeu? Ninguém chama alguém de mestre se ele não é um discípulo desse mestre ou quer se tornar um discípulo. Deixa eu te falar, você precisa se tornar um discípulo dele. Você que nos ouve, você precisa se tornar um discípulo. Aleluia, glória a Deus. O que a gente faça? Aí nesse momento, eu vejo Jesus agora. A gente hoje falou sobre de paternidade, né? De filiação. Jesus aqui para o cérebro parece que ele age como um pai, né, irmão Zé? Ele chega, o que eu quero? Eu não sei quando você, né? Eu me lembro quando eu era criança, no dia do aniversário, ou então o pai e a mãe iam sair. Eu traz um negócio, o que você quer, meu filho? Não é isso? O que você quer de presente? Aí você chega assim, pai, está chegando o meu aniversário, eu quero uma bicicleta. Eu chegava lá em casa, mãe, eu quero um Ford Apache. O que queres que ele faça? Você precisa dizer, ali naquele momento ali, Jesus ele estava se abrindo ali, mostrando o que? A paternidade. Nós precisamos saber exatamente do que nós necessitamos. Às vezes nem a gente sabe o que a gente quer de Deus. Muitas das vezes a gente nem sabe, não sabe nem como pedir a Deus, não sabe nem como pedir a Deus exatamente. Amém? Glória a Deus. Jesus ele não estava fazendo uma pergunta para Bartimeu porque ele queria uma informação. Jesus ele não estava, o que queres que te faça? Deixa eu te falar, quando Deus está falando isso para mim e para você, assim como falou para Bartimeu, ele não está exigindo uma informação vinda de nós. Ele simplesmente, através dessa pergunta, ele quer que eu e você sejamos claros na nossa necessidade. Você precisa ser claro na sua necessidade, naquilo que você precisa ser específico. Nesse momento, Bartimeu ele foi específico. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Nesse momento, sabe o que ele estava dizendo? Não é porque ele estava querendo só. Ele queria, Senhor, aquilo tudo que foi roubado, aquilo tudo que foi arrancado de mim, eu quero de volta. É o que nós cantamos aqui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Nesse momento, Bartimeu está falando, eu quero de volta tudo aquilo que foi arrancado da minha vida. Tudo aquilo que foi arrancado da minha vida, eu quero de volta. Ele não estava simplesmente falando o seguinte, eu quero ver. Não, através do retorno da visão de Bartimeu, ele estava o quê? Os seus planos, os seus projetos. De repente ele queria casar, de repente ele queria um trabalho melhor, de repente ele queria ser mais útil. Ele não queria só, eu quero ver só por ver, não. Ele queria o quê? Ele queria de volta os seus sonhos, os seus planos que foram arrancados. Senhor, eu quero ver. Eu quero, aqui ó, que eu volte a enxergar, tá vendo? Se eu quero que volte a enxergar, porque ele não era cego de nascença. Ele foi arrancado dele. Amém? Eu quero recobrar a minha visão. 52. E aí, quando ele fala isso, Jesus ele fala o seguinte, e Jesus lhe ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. Ué, ele foi curado? Por que Jesus falou que a tua fé te salvou? O que a gente estudou hoje de salvação? Nesse momento aqui, Jesus estava justificando o arrependimento dele, porque ele pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo. Me perdoa.
Por quê? Porque ele sabia, naquele entendimento dele, que ele estava sob baixo de um julgamento. Nós estudamos isso hoje aqui mais cedo, que todo homem pecou e carece da misericórdia de Deus, e todos nós precisamos nos arrepender. Para quê? Para nós sermos justificados, para nós chegarmos diante de Deus. Olha, fomos justificados por meio da fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo, nós fomos justificados. Era isso aqui. Por isso que ele fala, ó, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E aí, com a salvação, vem tudo de volta. Vem a visão, vem tudo. É isso. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. A atuação de Deus vai muito mais além de uma cura. Às vezes a gente quer uma cura aqui, Deus ele já está olhando infinitamente mais, como diz a palavra. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus, a intervenção de Deus, a atuação de Deus, ela vai muito mais além daquilo que a gente espera, está aguardando naquele momento ali. Ah, Senhor, eu estou com uma dor no estômago. Deus ele quer ir muito mais além. Amém? 52. Ah, está ali. Vamos continuar. Vai em frente. A tua fé te salvou. Aí, olha que interessante aqui. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus Ele, o que ele fez? Antes, no início, ele estava à beira do caminho. Agora ele está no caminho. Agora, o que acontece? Deus o restaurou. Deus fez algo tremendo na vida dele. E agora ele vai. Deus abriu os olhos espirituais dele. Amém? E agora ele está no caminho, em direção. Não, só até aqui. Só. O que é? Isso, à beira do caminho. Agora, o que acontece? Ele está no caminho. Ele se junta a Jesus e vai em direção a quem? A Jerusalém e a cruz. Seguia Jesus pelo caminho. Agora, irmãos, aí que está o detalhe. Aí que está a situação. Quando Deus ele transforma a nossa vida, irmãos, a gente não é mais o mesmo. Nós entramos no caminho e vamos até o final. Vamos para Jerusalém e vamos para a cruz. Glória. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé no Filho de Deus. Agora, o cego, ele entra no caminho, totalmente restaurado. Muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas pedem oração, recebem a bênção e depois vaza. Ele continua à margem do caminho, ele continua à beira do caminho, ele não entra no caminho, em sentido a Jerusalém, em sentido a cruz. Amém? Aleluia. Você está entendendo? Você que me ouve, você está entendendo? Você precisa decidir. Você quer a cura, você quer a restauração, você quer tudo de volta, aquilo que foi arrancado da sua vida, querido. Existe um processo, existe situações que você precisa decidir, posicionar através da fé. Através da fé. E aí você entrar no caminho e seguir. Você precisa. Aqui o que aconteceu aqui com o cego? Primeira coisa, ele reconheceu a sua necessidade. Você reconhece a sua necessidade? Deixa eu te falar, a necessidade não é necessidade física, uma cura, não. Ele reconheceu a necessidade que ele era pecador. Ele estava sob julgamento.
Ele estava sob uma condenação. E ele se arrepende, ele pede misericórdia. Ele entendeu que era pecador. E outra coisa, ele reconheceu quem Jesus era. Nem, pastora Érica, nem os apóstolos reconheceram que Jesus era o Messias. Foi o cego. Foi o que eu falei. Toda a nação de Israel não conseguiu ver a messianidade, né? Sei lá, Jesus como Messias, Salvador e soberano. O cego viu. Então, muitas pessoas olham Jesus como, né, seu Zé, como eu falo aqui, tem muitos que acham Jesus aquele cabelo cacheado, né, louro, de olhos azuis, que nasceu há 2000 anos atrás, pinta várias formas de Jesus, mas não consegue enxergar como Senhor, Salvador, soberano, Messias. Porque quando nós entendermos que Ele é o Messias, é o Salvador, a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso. Outra coisa, a resposta de Jesus mostra que Ele não ignora aqueles que clamam a Ele. A resposta que Jesus deu a Bartimeu não ignora. Jesus, Ele nunca vai ignorar o teu clamor. Ele nunca. João 6,37 vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. É isso. E outra coisa, Jesus, Ele é profundamente compassivo às nossas necessidades. Assim como Ele foi com Bartimeu, Ele é com você, querido. Você que nos ouve, você que nos vê, Jesus, Ele é completamente compassivo com você. Ele não ignora suas necessidades. Ele não ignora. Nunca, jamais Ele vai te rejeitar. Aleluia. E por último, Jesus tem um poder absoluto sobre qualquer problema. Jesus, Ele é poderoso. Você não entendeu? Jesus, Ele é absoluto em qualquer problema. Ele não veio simplesmente para curar você, mas Ele veio para salvar você. Lucas 19:10, eu estou fechando aqui, diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero orar por você, você que nos ouve, você que está nos vendo. Querido, nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui falando a coisa séria. E deixa eu te falar uma coisa. A palavra é como uma espada de dois gumes. Se ela está cortando aí, ela está cortando aqui no meu coração também. Essa palavra é para todo mundo. Porque está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Feche os teus olhos agora. Aonde você está? Você está ouvindo essa palavra? Coloca a sua mão no teu coração nesta hora. Você entendeu o recado? Você entendeu o recado? E a palavra de Deus fala que aquele que ouviu, não endureçais o coração. Eu não estou te pedindo para você amolecer o teu coração para mim, ou para a igreja que está nascendo aqui. Não. Nós estamos aqui pedindo um conselho. Nós estamos falando para você não endurecer o teu coração para Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir nessa hora, Senhor, sobre aqueles que nos ouviram aqui, aqueles que entenderam a tua palavra, Senhor, aquilo que, ó Deus, que foi falado
Aquilo que Jesus fizer significa, aquilo que Ele pode fazer. Sabemos que Ele reconhece a nossa necessidade. Oh Deus, e a gente precisa, Senhor, todo aquele que está longe de Deus, ele está sob um julgamento de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão nos ouvindo, Deus, possa entender. Ó Deus, que ele é pecador, que ele precisa reconhecer e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Que ele possa, assim, nesta hora, fazer essa oração: Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor conhece as minhas necessidades, Senhor, me transforma. Ó Deus, venha ao meu encontro, deixa eu ir até o teu encontro também. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que todos aqueles que ouviram, Senhor, eles possam reconhecer que Tu és o Messias, que Tu és o Salvador, que Tu és o soberano. Ó, e o Senhor não ignora aqueles que clamam. Ó Deus, entra, Senhor, entra nesse coração, amolece esse coração. Ó Deus, entra nessa mente, Senhor. Ó Deus, gera fé. Ó Deus, e faça, Senhor, ó Deus, essa pessoa, esse homem, essa mulher, este jovem, esta criança, ó Deus, esse adolescente, Senhor, se posicionar. Ó Deus, se decidir, Deus, viver contigo, se entregando. Ó Deus, porque o Senhor é profundamente compassivo, Senhor. As suas necessidades, o Senhor se compadece, o Senhor se emociona. Ó, o Senhor tem vontade de ajudar aqueles, ó Pai, que clamam a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, que Tu possa nesta hora, meu querido, minha querida que ouviu, dar o teu passo para o Senhor, se entregar a Ele. Deus, eu abençoo, Senhor, a vida dessas pessoas que nos ouviram aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, transforma o coração nessa noite. Transforma a vida nessa noite. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Espírito Santo, Tu és aquele, ó Deus, que convence. Nós não temos o poder nenhum de convencer ninguém. Só através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, porque sabemos que ela não volta vazia. Muito obrigado por esse momento, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Passar aqui a palavra para a irmã Laide, para dar continuidade, né, que hoje nós temos aqui a Santa Ceia.